Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nessa aula falaremos sobre transporte ativo, a movimentação de moléculas através da membrana celular com gasto de energia. Eu queria te fazer uma pergunta e uma indicação. Uma indicação que eu recebi de uma aluna muito querida, a Helena Milano, muito obrigado. Ela muito antenada, sabendo que eu falaria desse assunto, me indicou um filme baseado em um livro com o mesmo nome. É o filme As 5 Passos de Você. Já assistiu? Vale a pena ler e vale a pena assistir. Bem, nessa história, uma jovem, a Estela, ela tem uma doença chamada fibrose cística, que é uma doença genética incurável e ela passa a vida de hospital em hospital se tratando da doença. E ela conhece um jovem, o Will, que também tem a mesma doença, fibrose cística, mas tem uma complicação. Ele tem uma infecção bacteriana resistente. E eles se apaixonam, mas eles não podem se aproximar. Existe uma regra impedindo que ela se aproxime de pessoas com essa complicação, que é a regra dos 5 pés. A tradução, o título em inglês é 5 feet apart, distância de 5 pés, mais ou menos 1,5 metros. Em português, a tradução ficou 5 passos de você. E ela não pode se aproximar porque ela pode morrer. E como é que eles vão viver essa paixão, esse romance em meio a toda essa situação? Vale a pena você descobrir, tá bom? Então nessa aula eu vou comentar sobre transporte ativo, sobre fibrose cística, e se você quer entender um pouco mais de todo esse assunto, bora lá, vem comigo. A gente vai chamar de transporte ativo toda a movimentação de moléculas pela membrana celular gastando energia. Acontece quando a célula joga uma substância para o lado mais concentrado, aumentando a concentração de um lado e reduzindo do outro, de modo que vai ter aumento nessa diferença de concentração ou aumento do gradiente. No transporte passivo, a molécula se movimenta do lado mais para o lado menos, e a tendência é igualar os meios, vimos isso na difusão e na osmose. No transporte ativo, é como se você estivesse subindo uma ladeira, bombeando algo contra a gravidade ou nadando contra a correnteza. Para que isso aconteça, para que haja esse movimento contra a corrente, é necessário gasto de energia, gasto de uma molécula chamada ATP, que é a moeda energética da célula. Isso é assunto de uma outra aula. Entenda que a célula quebra essa molécula e obtém energia para fazer seus processos acontecerem. Os exemplos de transporte ativo são as bombas iônicas que bombeiam íons como sódio, potássio, cloro e hidrogênio. Inclusive essa daqui é relacionada à doença que eu citei para vocês, a fibrose cística. E também existe, na outra parte da aula eu vou falar sobre isso, o transporte em massa, que é a movimentação de moléculas em grande quantidade. E veremos isso no outro assunto, na próxima aula, na segunda parte dela. E estaremos os exemplos de endocitose e exocitose. Portanto, entenda, gente, sempre que a molécula vai do lado menos para o lado mais, aumentando o gradiente, está havendo transporte ativo e tem que haver gasto de energia. E eu vou começar falando sobre as bombas, proteínas que bombeiam íons. E vou usar o exemplo mais conhecido inicialmente, que é o exemplo da bomba de sódio-potássio ATPase. E antes de falar dela e como ela funciona, vou explicar então por que ela é necessária, qual é o contexto em que ela é necessária. Existem muitas células, como por exemplo os neurônios e as células musculares, que dependem de uma diferença de cargas elétricas entre o lado intra e extracelular, para que elas consigam funcionar. Essas células transmitem informação de natureza elétrica. A gente sabe, né, que o coração ele funciona a partir de impulsos elétricos, os nossos músculos também. Tanto é que quando alguém tem parada cardíaca, ela recebe um choque para poder colocar o coração voltando a funcionar. Então entenda que, basicamente, o impulso que percorre essas células especiais é eletricidade. E isso acontece porque a célula consegue manter uma diferença de cargas entre um lado e outro. E ela faz isso através de diferenças de concentrações de alguns íons, e ela está sempre eletrizada, ela está polarizada. Então vamos lá, os neurônios precisam manter uma concentração diferente de alguns íons, de modo que a sua membrana fique sempre polarizada. E isso é essencial para ela poder funcionar. Neurônios e células musculares. Tudo bem? Como ela consegue manter esse gradiente, essa diferença iônica? Como através de proteínas que bombeiam íons de um lado para o outro de forma ativa, gastando energia.
E o exemplo que a gente vai dar, que é o exemplo mais cobrado, mais comentado, é o da bomba de sódio potássio ATPase. Bomba porque ela está bombeando, gastando energia, sódio e potássio porque são os íons que ela movimenta, e ATPase porque ela está quebrando, ase vem de quebra, ela está quebrando moléculas de ATP para obter nesse processo a energia necessária. A bomba de sódio e potássio, ela é uma proteína transmembrana que se localiza na membrana de algumas células, está atravessando a membrana celular, e ela tem a capacidade de se ligar a íons potássio e íons sódio. Olha só, como é que o neurônio consegue manter essa diferença de potencial, esse DDP? Ele mantém muito sódio do lado de fora, pouco sódio dentro, olha só, muito sódio aqui, pouco sódio aqui, e ele mantém muito potássio dentro e pouco potássio fora. Aí você pode perguntar, professor, se existe esse gradiente, não tem nenhum processo que tende a equilibrar isso daí? Que busque igualar os meios? Eu vou te dizer que você está correto. Existem canais iônicos que nós vimos no transporte passivo, que são proteínas de passagem, por onde os íons conseguem passar do lado mais para o lado menos. E realmente, se a proteína, a bomba sódio e potássio não funcionar, em pouco tempo os dois lados ficam iguais, com sódio e potássio em quantidades iguais. Só que isso é um desastre. A célula que tem essa concentração igualada, ela não consegue transmitir informação. Então o coração não vai bater, não ocorre transmissão de informação entre os neurônios, quer dizer, o corpo não funciona, entra em colapso e a gente morre. Portanto, esse gradiente vai ter que ser mantido a todo custo. Ao mesmo tempo em que ocorre difusão facilitada igualando os meios, indicado por esses canais que estão aqui, o canal de potássio e de sódio, o canal de potássio vai tender a igualar. Você vai ter potássio saindo de modo que os lados fiquem iguais. Não pode acontecer. No canal de sódio, você vai ter a passagem dos íons igualando os meios, mas isso não pode acontecer. Essa passagem acontece, mas logo ela é equilibrada pela bomba de sódio e potássio. E depois, quando você for estudar tecido nervoso, você verá que essa movimentação de forma ativa e passiva mantém a membrana funcionando. Mas, por enquanto, entenda que a proteína, ela mantém essa diferença. Ela mantém o gradiente ativo e mantém a membrana polarizada. E como é que ela faz isso? Vamos então a esse movimento, a esse mecanismo. A bomba de sódio e potássio tem afinidade com o potássio através de dois sítios de ligação e ela tem afinidade com o sódio em 3 locais específicos. E ela faz sempre o seguinte, ela se liga aos potássios jogando o potássio para dentro, ó o potássio saindo do tempo todo, e ela luta contra essa tendência de igualar os meios. Ela está aumentando a concentração de um lado, reduzindo do outro. E ao mesmo tempo que ela joga 2 potássios para dentro, ela joga 3 sódios para fora. Ela faz 2 para dentro, soma 2 potássios, 3 sódios saindo, 2 potássios entrando, 3 sódios saindo. E a cada ciclo ela quebra uma moeda ATP, ela quebra uma molécula energética. Aí você fala, professor, mas não tinha que ser igual? 3 e 3 ou 2 e 2? Se fosse assim, não haveria essa diferença. Então ela consegue manter um lado mais e um lado menos apenas mobilizando cargas positivas. Eu tenho mais cargas positivas fora do que cargas positivas dentro. E isso mantém ela levemente positiva fora e levemente negativa dentro. Portanto, a cada quebra de ATP, a bomba joga sódio para fora contra a corrente e joga potássio para dentro contra a corrente. Enquanto isso, os canais tendem a manter o equilíbrio, a bomba está lutando contra essa tendência. E com isso ela consegue manter a membrana dessas células especiais sempre polarizada e sempre capaz de transmitir o impulso nervoso. Ok? Portanto, é uma bomba bombeando íons contra a corrente, contra o gradiente e gastando energia. Para te ajudar a entender um pouquinho mais desse processo de transporte ativo, aqui mostrando a célula e seu exterior e como ocorre a passagem passiva de sódio e potássio, ao mesmo tempo a célula luta para manter essa concentração gastando ATP. Estão vendo? E olhando ela de mais pertinho aqui, olha só, aqui nós temos o canal iônico, tá? Os canais iônicos de sódio e potássio.
meio externo, meio interno, e você perceba que a tendência é que o sódio e o potássio igualem a concentração dos dois lados. Então eu tenho muito sódio fora, muito potássio dentro. A tendência é o sódio entrar e o potássio sair para poder igualar os meios. Só que nesse processo atua a bomba de sódio e potássio ATPase, jogando sódio contra a corrente, jogando potássio contra a corrente. Ela atua contra o processo, contra a manutenção do gradiente. Então esses dois canais fazem transporte passivo e a bomba mantém, jogando sódio para onde tem bastante sódio e jogando potássio para onde tem bastante potássio contra o gradiente e gastando energia. E outro exemplo de bomba iônica é a bomba de cloro. E essa bomba está relacionada à doença fibrose cística que eu citei no começo da aula. Algumas células do corpo produzem secreções. As células das vias aéreas produzem muco e esse muco ajuda a eliminar patógenos. As células pancreáticas produzem enzimas digestivas e lançam as enzimas no intestino. As células das glândulas de suor produzem o suor que ajuda a resfriar o corpo, evitando o superaquecimento. E essas células dependem da água diluindo esse muco e essas secreções. E para que a célula consiga exportar esse muco e essas secreções, ela usa uma bomba iônica chamada bomba de cloro. Ela está na membrana celular, atravessando aqui os dois lados, tá? E ela bombeia íons Cl- contra a corrente. O que isso tem a ver com a secreção do muco? O que isso tem a ver com a doença? Vamos lá então. Quando a bomba bombeia, gastando energia de uma molécula chamada AMP, tá? Que é um derivado do ATP, ela bombeia os íons Cl-, mantendo eles aqui na parte externa com uma concentração alta. E como resultado disso, vejam só, lembra da osmose? A água sempre se movimenta para o lado com mais solutos. Isso faz com que a água passe para o lado de fora também, de forma passiva, por canais chamados aquaporinas e um pouco também pelo meio dos lipídios. A questão é que a água sai acompanhando o Cl-, de modo que a água saindo ajuda a célula a eliminar o muco, torna o muco mais fluido, ajuda as células pancreáticas a eliminarem as enzimas, a secretarem as enzimas do intestino. Só que uma mutação no gene dessa proteína é uma mutação é uma doença recessiva, porque a pessoa, para ter a doença, tem que ter os dois alelos mutantes, tá? Essa mutação, ela torna essa proteína menos capaz de fazer o transporte de íons. Tem muitos tipos de mutação que podem dificultar esse processo, mas basicamente esse transporte de Cl- fica muito prejudicado. Consequentemente, eu tenho menos íons cloro saindo, eu tenho menos água também saindo por osmose. E o muco fica mais espesso, ele fica menos fluido, é basicamente isso. Fibrose cística é a produção de muco mais viscoso, porque não há bombeamento suficiente de cloro e a água também não sai para acompanhar esses íons, de modo que a secreção fica menos fluida, mais viscosa. Mucoviscidose é um nome que se dá nessa doença também. Qual é a consequência disso? Nas células das vias aéreas, você vai ter um muco mais espesso, dificultando o movimento dos cílios e uma dificuldade de eliminar os patógenos, de modo que a personagem Stella do filme luta constantemente com doenças respiratórias. No pâncreas, as células têm um muco mais viscoso que se acumula nos ductos e dificulta a eliminação de enzimas digestivas. Então você tem, por exemplo, o tecido vai produzindo fibras, vai ficando lesado, menos ativo, de modo que pode haver falência pancreática. Então, fibrose, porque você tem uma aparência com tecido conjuntivo fibroso, em resposta a esse acúmulo de muco nesses ductos de secreção. O muco fica viscoso, afeta o órgão. Então, nesse caso, a secreção é prejudicada. A pessoa vai ter dificuldade em fazer a digestão, vai ter uma absorção menor de nutrientes, então tudo isso torna a vida muito difícil. A cada dia, os tratamentos são capazes de tornar essa sobrevida um pouco mais próxima do normal, mas ainda é uma doença que exige muito acompanhamento e muito tratamento. Então a fibrose cística é um defeito nessa proteína de bombeamento de íons. Então você vê como isso é relacionado ao nosso assunto, tá? Fibrose cística, o assunto do filme. E lá nesse caso, só para citar um pouquinho mais do filme, para você ficou curioso, o menino que tem a fibrose cística também, ele tem que se manter distante. Por quê? Porque ele tem uma complicação bacteriana, ele tem uma cepa bacteriana resistente.
e a menina não pode ficar perto dele, porque se ela pegar a mesma cepa, ela pode morrer, tá bom? Então, esse é o conflito do filme, o distanciamento entre dois portadores de fibrose cística, sendo que um deles tem uma infecção bacteriana recorrente, ok? Beleza? Na segunda parte da aula veremos o transporte em massa, a endocitose e as suas modalidades e também a exocitose. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Valeu!